Os dados de atividade econômica no Brasil surpreenderam e vieram mais fortes que o esperado. A expectativa com o IPCA continua subindo, pressionada pelo crescimento econômico, por preços de commodities e também pela perspectiva de conta de energia mais cara por causa da crise hídrica no país. Como ficam os fundos macro nesse cenário e o que esperar do Copom essa semana? E o que esperar também do Banco Central americano, que, assim como o brasileiro, tem decisão de política monetária amanhã, quarta-feira. Para falar sobre esses assuntos, o programa Cabeça de Gestor recebe Cássio Xavier, que é gerente da Sicredi Asset, que tem aproximadamente 57 bilhões de reais sob gestão. Meu nome é Carlos Potorno, hoje é 15 de junho de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Cássio, antes de perguntar sobre todas essas perspectivas econômicas, essa mudança um pouco no cenário, sobretudo para a atividade, que a gente viu aí com os dados mais recentes, até mesmo com o IBCBR dessa segunda-feira, eu quero que você comente um pouco dos fundos aí da casa. O fundo macro, em especial, sofreu aí no início do ano, mas agora em maio teve um retorno bastante positivo, né? O que mudou? Mudou o cenário, mudou a carteira? Queria que você comentasse um pouquinho o fundo macro e também a estratégia de investimentos da casa. Tudo bem? Bom, a gente teve uma mudança assim tanto de cenário quanto de estratégias. A gente começou a construir um call de saída da pandemia muito cedo e a gente estava um pouco mais construtivo, então a gente adotou umas posições em bolsa ali. A gente começou a aumentar a posição já em janeiro. A gente também tinha uma questão que a gente acreditava que a curva fosse desinclinar, então a gente estava esperando um pouco que a gente poderia ter um pouco mais de juros na ponta, nesse ciclo de alta, e eventualmente a parte longa da curva de juros, ou intermediária, poderia ceder. E aí a gente acabou tendo aí o Treasury de 10 anos acabou, enfim, o mundo acabou mudando um pouco, as taxas de juros globais aí começaram a subir, isso afetou a parte local e junto com isso também a gente começou a discutir um pouco mais algumas questões que envolviam a parte fiscal do Brasil, a questão do orçamento. Isso trouxe um pouco de estresse. A gente tinha uma posição em inflação implícita que protegeu, senão a gente teria perdido um pouco mais. E aí, depois disso, a gente teve que redesenhar um pouquinho a estratégia, gerenciar um pouco o nosso drawdown. A gente tem um perfil aqui do fundo que ele é moderado, então ele tem uma volatilidade não tão alta. Então, a gente redesenhou um pouco dessa estratégia, a gente fez um balanço aí na carteira de ações com algumas posições mais defensivas, que estavam mais ligadas a uma moeda um pouco mais forte. Então, a gente teve algumas posições em Suzano, em Vale, que são os nossos zagueiros aí nessa estratégia, e a gente seguiu aumentando aí uma parte de ações mais voltadas para abertura. A gente está esperando aí um ciclo de vacinação um pouco mais forte do que o mercado estava. A gente segue esperando aí um ciclo de vacinação mais forte. A gente acha que a capacidade do Brasil vacinar é maior do que a maioria dos agentes, então a gente entende que esse call de reabertura aí deve nos ajudar. Então a gente montou bastante posição ali em reabertura, então a gente tinha empresas do varejo, empresas ligadas ao consumo, a bebidas, a moda, então, e até um pedaço de bancos que conversava um pouco com essa ideia de juros um pouco mais altos. Fora isso, cenário, a gente tem... é uma estratégia que vem ao encontro aí da decisão de alguns anúncios de governos estaduais, né, inclusive do governo de São Paulo, que antecipou bastante a vacinação, né, no maior estado de população do Brasil, né, em mais de um mês. Então, quer dizer, é uma estratégia que acabou tendo uma notícia positiva nesse último fim de semana, né? A gente vem colhendo um pouco de resultado aí, tanto porque a gente mudou um pouco a carteira, também a gente tinha algumas alocações em NTNBs intermediárias um pouco mais longas, então a gente imaginava que a curva fosse desinclinar, e como a gente teve um momento de risco mais elevado, a gente teve que reduzir um pouco essa tese de desinclinação, mas a gente manteve ela, a gente só diminuiu um pouco. Então a gente basicamente reduziu um pouco essa parte mais longa e manteve a parte mais curta comprada. Então acho que foi um pouco disso que nos ajudou a performar, mas como tu comentou, acho que um pedaço das nossas teses, até algumas coisas que a gente montou ali na saída de fevereiro, a gente até já reduziu e já mudou um pouco a cabeça, porque a gente via algumas posições bem assimétricas, assim. Então a gente tinha algumas coisas, por exemplo, lojas Renner, a nossa cabeça estava muito assimétrico, o que estava precificado no papel. Hoje já está menos assimétrico, então a gente vem mudando um pouco esse balanço da carteira. A gente aproveitou aquele momento de estresse para comprar algumas posições que estavam bem assimétricas. Agora as notícias estão mais positivas, mas isso corre para os preços, né? Então hoje os preços já são outros,
Então, agora, um pouco do balanço do portfólio, a gente tem mudado, tá? A gente tem procurado alguns nomes que tragam um pouco mais dessa assimetria, mesmo num call de reabertura. Então, assim, não a gente é uma casa muito de renda fixa e de multimercado, então a gente é muito melhor em inflação e juros do que em bolsa, mas é um pedaço hoje do nosso portfólio que tem colaborado aí bastante para as estratégias. Para esse último mês, a bolsa ajudou bastante. Mas a gente também vem operando bastante inflação curta, é algo que o Felipe Stone aqui, que é o nosso economista, é muito bom, ele aparece no Top 5 com uma boa frequência aí há bastante tempo. Então a gente gosta bastante de operar essa parte de inflação também. A gente colheu bons frutos de inflação aí também que ajudaram. Então, embora a gente tenha perdido com juros, a gente conseguiu colher alguns frutos de inflação e acho que a gente deve seguir colhendo alguns frutos, né, nessa linha aí. Quando você fala inflação, vocês estão em qual vértice? É nas NTNBs de meio do ano que vem, um pouco mais longo? A gente reduziu, hoje a gente reduziu bastante a parte de implícita, mas a gente estava bem comprado na inflação curta mesmo. A gente passou, eu acho que a gente começou a comprar a inflação na metade de 2020 e a gente basicamente fez uma redução, acho que em janeiro, e voltamos a comprar pouco tempo depois, de novo, essa parte bem curta. Então, essa parte curta que era bem relevante, ela se realizou, a gente acreditou que aqueles números de implícita que a gente começou a ver o mercado projetando inflação em 1 para o final de 2020, no meio da pandemia, a gente achava que isso não fazia sentido, e depois a gente continuou carregando essas posições aí até abril, de 2021, a gente carregou essas posições que eram bem mais relevantes que essa ponta curta. Hoje, na ponta curta, a gente está pescando aqui assimetrias, mas a gente não está posicionado nessa ponta curta. O que a gente tem hoje é uma posição de inflação implícita na B25, principalmente. Hoje a gente gosta muito menos, até pelo nosso cenário de juros, que a gente vai falar mais para frente, que é um pouco mais agressivo. Então, a gente usou essa inflação implícita para proteger. A gente entendia que ela tinha uma boa simetria. Hoje, as implícitas todas subiram por uma série de questões técnicas também. Acho que quando a gente olha para uma NTNB com vencimento em 2022, ela subiu muito pelo ceticismo do mercado em relação ao que o BC vai fazer e também por questões técnicas, né? A gente não tem nenhuma NTNB mais curta e, eventualmente, assim, na nossa cabeça hoje, a gente vê uma chance da inflação de 2021 ser mais forte, a de 22 um pouco menor do que o mercado. Então, a gente está vendo uma inflação de 21 que pode ser mais alta, mas a gente acha que a inflação de 22 ainda pode ser um pouco menor. Mas para o mercado poder aproveitar essa inflação de 21 mais alta, acaba que a B22, por exemplo, acaba tendo bastante demanda aí, então acaba que a simplista sobe um pouco. Sim. Então, a nossa posição em inflação implícita ela está mais concentrada em 2025, mas ela é menor pelo nosso cenário de juros. Sim. Quero aproveitar que você está falando sobre inflação e no relatório de mercado Focus dessa semana teve nova alta de IPCA, nova alta de projeção de Selic. Queria saber como é que é o cenário de vocês. Vocês estão projetando uma Selic ainda mais alta do que a gente vê na mediana do mercado? Sim, acho que talvez agora tenha que contar um pouco mais de história, mas a gente estava mais em linha com o mercado já há um tempo. Aí a gente teve algumas surpresas de atividade que já nos colocaram um pouco a pulga atrás da orelha. A gente já teve uma revisão do PIB e também a gente teve dados de inflação mais alto. A gente caminhou por uma mudança aí na estratégia, até de inflação local. A gente pensa que tem algumas coisas que são bem interessantes para isso. Eu vou separar na parte fiscal. Então, na parte fiscal, a gente entende que as reformas vão ser dadas na nossa janela agora, ou elas vão ser menores, ou elas não vão acontecer, porque a gente deve ter um ano eleitoral ali em 2022. Esse ano eleitoral também traz mais riscos para cima. Então, a gente tem um fiscal um pouco pior, e a gente tem um ano eleitoral, isso joga uns riscos para cima. A gente entende que essa pauta fiscal ela não sai do radar, então a gente discutiu muito no início do ano algumas coisas ligadas ao fiscal. Agora a discussão é outra, mas a gente já começa a ver aí novo auxílio emergencial. A gente depende um pouco do sucesso dessa estratégia de vacina, mas a gente sabe que depois do auxílio emergencial deve ter um novo Bolsa Família. Então, assim, acho que os ruídos fiscais eles devem permanecer, e até pela própria questão eleitoral eles não devem sair do radar. Isso tudo é risco para cima, né? Mas, por outro lado, a gente entende, né, que também, pensando nessa parte fiscal, a gente pode ter um pouco de surpresa da arrecadação. A gente pode ser que a gente cresça um pouco mais, a gente arrecade um pouco melhor, e também algumas coisas que a gente tem funcionando assim no nosso orçamento que seguram um pouco esse lado fiscal, né? Então, a gente entende que tem riscos do fiscal para cima e devem continuar. Mas também tem a parte internacional. A gente discute muito aqui também a parte de commodities, o que a gente está vendo. A gente começa a imaginar um pouco ainda o nosso cenário que
as commodities mais ligadas à energia ainda devem permanecer em alta e talvez subir ainda para 2022, pode ser um risco para cima aí na inflação. Quando a gente olha petróleo e milho, etanol, esse tipo de coisa, a gente entende que deve permanecer aí um pouco em alta ainda, um pouco mais que talvez o mercado está esperando. Mas, por outro lado, a gente começa a ver que alimentos, talvez a gente possa, assim, vai depender um pouco de quanto isso vai contaminar milho, porque, eventualmente, milho pode contaminar farelo de soja, pode contaminar com proteína, etc. Vai depender um pouco dessa contaminação, mas a gente entende que pode ser que alimentos aí trabalhem aí num nível, até está muito pressionado, pode ser que não seja um risco tão para cima. A gente começa a ver que também um pedaço dessa recomposição de estoques aí no mundo deve ajudar um pouco a estabilizar um pouco. Agora, a inflação não tão alta, mas, por outro lado, a gente tem na parte internacional que o mundo deve conviver por um bom período aí com mais inflação. Então, é difícil a gente imaginar que isso não vai acontecer aqui também. E aí... Agora, desculpa te interromper, mas falando sobre essa questão internacional, a gente falou de preços de commodities lá fora, em alta, certamente pela aceleração do crescimento econômico em grandes economias, e essa questão da inflação alta que você acaba de mencionar. Isso não gera o grande medo de que inclusive o Fed pode começar a anunciar amanhã, de um tapering, de um início de um aceno para uma elevação de juros ou de redução de estímulos? Como que vocês veem isso nesse caldo todo? Não, essa parte eu acredito que não, tá? A gente não espera isso para amanhã. Amanhã a gente tem as projeções, né? Então a gente deve ter um pouco mais de informação, deve ter um pouco mais de atualização nisso. A gente não imagina um cenário com muita surpresa do que o mercado tem esperado. A gente não espera uma mudança disso agora. O que a gente imagina é que a gente pode ter alguma coisa ali em setembro ou novembro, um cronograma aí de um programa que vai reduzir as compras. Então, a gente acredita que deve ser bem cuidadoso. A gente espera, assim como a gente viu no passado e os problemas que teve no passado, a gente entende que deve ser conduzido com bastante cuidado. A gente deve ter um cronograma anunciado e acho que deve ser... A nossa visão é que deve ser bem gradual e que as altas devem acontecer só em 2023. Então, a gente ainda acredita que a inflação vai ser transitória, embora a transitória pode ser num nível um pouco mais alto, mas a gente acredita que vai ser transitório, que vai ser com bastante cuidado e bem gradual. Então, essa parte de risco, a gente entende que ela pode afetar principalmente 2021, e a gente entende que vai afetar um pouco menos 2022. Uhum, sim. É uma boa notícia E aí, para pode o ser. Brasil, né? Uhum. A gente vê alguns gestores aí bem relevantes, com uma cabeça bem parecida, e são muito melhores que nós para pensar nessa parte internacional. Então, a gente vê a Pinco e algumas outras, né, bem relevantes, com uma cabeça um pouco mais construtiva em relação à questão transitória. Então, a gente está um pouco confortável de imaginar que o Fed tem todas as ferramentas. Eventualmente, pode ser que ele mude o discurso, mas ele tem todas as ferramentas necessárias. Aí sim, talvez a gente tenha um pouco de desafio. É um risco para o cenário, eventualmente ele tem que antecipar um pouco. E esse risco está dado também, e também isso é um dos motivos que a gente entende que o nosso juro é bom a gente estar com o nosso juro um pouco mais alto nesse momento também. Uhum, sim. E aí uma coisa que eu acho relevante de tudo isso é que a gente começou a ver as projeções de 2022 no foco subirem, né? Então, assim, a gente tem todo esse cenário de inflação, onde basicamente eu só falei que os riscos, que o balanço de risco ele é mais neutro ou para cima. A gente está dizendo aqui que o nosso balanço de risco ele é neutro ou para cima. Então, poucas coisas aqui jogariam a nossa inflação de 22 para baixo. E a gente começou a ver também uma desancoragem das expectativas. Então, se a gente começar a olhar o Focus, a gente vai ver que uma série, se a gente olhar da última reunião do Copom, onde ele prometeu esses mais 75 pontos, a gente vê que a atividade surpreendeu para cima, a inflação surpreendeu para cima, a gente vê que as revisões do PIB foram todas para cima, a gente começa a ter riscos cada vez mais para cima, a gente vê que o ciclo de vacinação aí pode ser cada vez mais rápido, que também vai trazer um pouco mais... a gente pode ver que a inflação de serviços pode ser que ela suba mais rápido do que a gente está imaginando, embora a gente também, na inflação de serviços, a gente está vendo a economia também não está tão fechada, né? Ela está relativamente aberta, então a gente entende que a inflação de serviços também não vai ser uma coisa tão extrema, mas a gente entende que ela não vai ser tão acomodada, então a gente deve pesar um pouco a inflação de serviços aí nesse segundo semestre. Então, uma coisa que a gente entende é que o mercado começou a desancorar as expectativas de inflação de 2022.
Então, a gente vai olhar o Focus, ele começou a sair da meta e cada vez mais para a meta. Então, os economistas estão dando cada vez mais juros e o Focus de 2022 está saindo cada vez mais da meta. Se a gente for olhar as aberturas até do top 5, um prazo, se a gente olhar essas aberturas, a gente vai ver que 2022 está ainda mais descolado da meta. Então, a gente entende que, basicamente, a nossa leitura, existem quase 2 grupos aí de economistas ou casas, ou no mínimo 2. Uns que acreditam que o Banco Central vai tolerar uma inflação mais alta, até porque o mundo vai estar tolerando uma inflação mais alta, então ele não vai usar todos os instrumentos que ele tem. A gente está saindo de uma pandemia, ele tem o risco de, eventualmente, a atividade ainda não engrenou tanto, a gente não está vendo uma inflação de serviços hoje tão forte, então talvez o Banco Central vai tolerar uma inflação mais alta, até porque tem uma dívida mais alta. A gente não acredita nisso, a gente está na outra turma. A gente entende que o cenário está dado, o Banco Central está vendo que os riscos são para cima, ele está vendo que serviços hoje não está incomodando tanto, mas que o segundo semestre a gente deve ter uma inflação de serviços mais alta. Ele está vendo que as expectativas do mercado, mesmo com mais juros, ela está com mais inflação para 2022, e a gente começa a ver algumas sujeiras, mesmo em 2023, que o Banco Central tem todas as ferramentas para agir até 2023, então a gente entende que ele vai sim segurar a inflação e por isso o nosso cenário é de que ele vai dar mais juros já nessa reunião para ser mais duro. Assim. Então, basicamente, a gente ficou dividido em 2 cenários. Um cenário onde ele daria 75 pontos e já contrataria mais 75 pontos e traria uma comunicação mais dura, ou um cenário onde ele daria 100 pontos e a gente imagina que ele teria uma comunicação dura e acabaria entregando mais 100 pontos na outra reunião, depois 50 e depois 25. Então, terminaria nesse 6 e 25, mas ele seria bem mais rápido, ele seria bem mais duro. A gente entende que esse cenário faz mais sentido, porque ele eventualmente ia segurar um pouco dessas expectativas de 2022 que ele está perdendo, ele ia restabelecer um pouco dessa credibilidade e ele ia mostrar para esse primeiro grupo que eu comentei que não, que ele vai usar todas as ferramentas que ele tem disponível para colocar a inflação na meta. Então a gente pode começar a ver um movimento da própria inflação implícita ou das próprias projeções mais para frente, um pouco mais para baixo. Então, assim, a gente estava muito equilibrado entre esses 2 cenários, entre o cenário que é 75, contrata mais 75 e é duro, mas a gente tem um pouco mais de probabilidade nesse cenário onde ele vai dar 100 pontos na próxima reunião. É um call um pouco diferente do mercado, com várias casas que a gente respeita muito e gosta muito, mas a gente entende que a gente chegou num momento onde é necessário isso. A nossa leitura é que se ele não fizer isso, nós vamos ter que revisar e talvez a gente vai ficar mais próximo do primeiro grupo. Talvez a gente comece a revisar a nossa inflação de 2022 mais para cima. Talvez Desancora, a gente né, Cássio? Acaba desancorando lá na frente, né? A gente começa a imaginar, começa a aumentar muito a probabilidade no nosso cenário, por exemplo, da gente se juntar a essa turma que está com a inflação um pouco mais alta para 22, se ele não vier muito duro. Assim. Pode ser que ele adote uma postura menos dura do que a gente está imaginando e faça esse 75, contrate mais 75, e as coisas caminham mais para o lado dele, pode ser, e aí a gente não chega a mudar tanto a nossa projeção, pode ser. Sim. Bom, vamos ver, né? Muita expectativa não só para essa reunião do BC americano amanhã, que eu entendo que vocês estão já mais com um coração um pouco mais tranquilo, esperando as projeções, claro, mas sem grandes surpresas, mas sobretudo aí para o tom, para o aumento pelo Copom, pelo Banco Central Brasileiro, e pelo tom também que ele vai querer imprimir, tentando dar uma rapidez mais forte ou não aí para a alta de juros. Cássio, eu quero te agradecer demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Que isso, Carlos. Espero ter ajudado aí. Acho que é um pouco da nossa cabeça aqui, um pouco diferente. A gente respeita aí o call de todo mundo. A gente está um pouco diferente, mas as próprias opções de Copom que precificam as altas aí caminharam um pouco mais para o nosso lado. Então a gente está um pouco menos sozinho aí. Acho que as probabilidades hoje já estão mais próximas de 15%, 16% aí dele dar 100 pontos na próxima reunião. Então acho que é isso, vamos torcer para que o Banco Central aí consiga gerenciar bem as expectativas. A gente gosta muito do time lá, a gente acredita que eles são capazes de fazer isso e a gente deve ter boas notícias aí e a gente entende que um pouco mais de juros não deve atrapalhar aí esse cenário de atividade ainda forte, recuperação, acho que vai dar tudo certo. Sim. Bom, vamos valeu. ver se vem mais surpresas positivas. Obrigada, e a gente encerra aqui então o programa Cabeça do Gestor. O apoio técnico foi Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Obrigada, até lá.